Eu tenho que fazer isso todos os dias, né? Então eu acho que, na verdade, eu já me acostumei. Infelizmente, eu acho que eu já me acostumei. Não é o certo, eu sei que não é o certo, mas... Vamos que vamos. E toca ali bola, Eu porque... vou fazer o quê? Eu vou desistir? Eu Nada. vou É dar motivo justamente. pra eles falarem? É isso. Porque se eu desistir agora, lá atrás quem falou, ela não vai conseguir, vai falar lá. Eu falei que eu não ia Ponto. conseguir. É isso. Eu falei. Tá vendo? Eu falei pra ela que ela não ia conseguir. Você acha que eu vou dar esse gostinho? E não é nem por eles, é por mim também, sabe? Eu me desafiei a minha vida inteira. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu achei que eu ia desistir. Falei, não vou desistir. Não vou. Não vou dar o gostinho pra eles, não vou dar o gostinho pra mim também, não. Com De certeza. falar, poxa vida, fui fraca, não vou. Imagina. Olha que interessante, né? O motivo da minha provocação foi completamente atingido. Por quê? Quando a gente fala das minorias, a gente ouve muito, isso é muito comum, a gente ouvir que eu sou da minoria o negro, o feminino, o LGBT, qualquer minoria que você tiver. Eu tenho que fazer o dobro do outro. Porque eu tenho que provar que eu sei no nível normal, comparado com todos os outros. E aí eu tenho que fazer o dobro porque eu tenho que provar, além disso, porque eu sou dessa minoria XYZ. Mas todas as opiniões e todos os causos que nós falamos aqui traz para a questão da perspectiva interna. Sim. Se eu, como uma pessoa, como um ser humano, não permitir que a minha perspectiva interna seja alterada, interferida pelo meio que a gente está inserido, talvez tenha acabado o problema. Claro que eu não estou falando que é fácil, que os preconceitos, os causos, as questões não vão acontecer. Claro que não vai passar a ser justo, vai continuar sendo injusto. A gente sabe que muitas situações, como a que o Carlão colocou, porque você é negro, não tem nem contato, acabou, ok. Mas, quando a gente olha para o interno, o quanto eu me posiciono para mim, sem permitir que o meio que eu estou inserido interfira, talvez faça toda a diferença. E por isso que eu já coloquei antes que era uma provocação. Justamente. Aí que está a provocação. Aí que entra a questão da gente desconstruir. Porque o preconceito existe, vai continuar existindo. Talvez não consigamos visualizar aí um mundo sem qualquer tipo de preconceito que seja. Talvez. Mas aí tem o outro lado. Aí entra a provocação. Quanto eu olho para a questão esse preconceito, dessa restrição. Porque para mim, como o Dô colocou, a minha criação foi muito parecida com a dele. Para mim, eu te falo, eu já passei por diversas situações de preconceito. Eu comecei a trabalhar na Congás como peão cavando obra na rua. Eu ia almoçar sujo, fedido, na Vila Olímpia, Morumbi, em lugares chiques. Eu cheguei a sentar na mesa, a pessoa da mesa do lado olhar feio, levantar e ir pro outro lado. Eu passei por essa situação. Eu tô falando de conhecimento de causa. Mas isso nunca interferiu para mim, porque eu nunca vi essa diferença. Para mim, tanto faz como tanto fez. Trazendo para o meu mundo, terapeuta, quando a gente vê alguma coisa que incomoda no outro, é uma questão que eu tenho que trabalhar em mim. Sim. Isso não é do outro, isso é meu. E o inverso é verdadeiro. E aí entra isso que a gente está falando. Quando o outro está incomodado com você, isso é dele, isso não é seu. Só que isso no dia a dia é dificílimo. É difícil você passar por uma situação dessa. É muito difícil. Você tem um olhar, não precisa nem ter a verbalização. O olhar já diz tudo. Sem dúvida. Nossa. Meu, é uma facada profunda. Não é fácil de você lidar com isso no dia a dia.
Eu acho que você não tem que aceitar, você tem que entender. É exatamente o ponto. Entendeu? Entender e seguir em frente. Não é aceitar. Porque todo dia é um dia de desafio. Todo dia. Eu, por exemplo, cara, tô cansado de passar por determinada situação assim, ó. O cara falar comigo e achar que tá falando com outra pessoa. E depois voltar pra mim e falar, você é o dono da empresa? Nossa Senhora. Não saber. Outro dia, uma ocasião, Meu pai. só pra finalizar, mas isso é legal. Isso eu acho bacana demais. Mas assim, a minha enfermeira RT, ele sabe disso. E ele também. Ela era homossexual. E ela exercia uma liderança lá dentro Fenomenal. sem igual. Ela era o meu braço direito. Ela falava por mim. E ela sabia resolver as situações de, assim, de uma forma, é isso. É assim, ela sabia se colocar da maneira que tinha que se colocar. Uma vez entrou um cara, um cliente lá, reclamando, falando, e ele foi super preconceituoso com ela por ela ser mulher. E ela falou, eu vou chamar o dono da clínica. Quando eu saí, ele falou, você chamou o segurança? Olha só o nível. Ela falou, não, ele é o dono da clínica, o senhor pode falar com ele. Resolvemos a situação, tratamos a pessoa com educação, com a educação de um cliente, que é a que ele merecia, e simplesmente os dois colocaram ele no lugar dele. E vida que segue, entendeu? Vida que segue. Eu voltei pro meu trabalho, ela voltou pro dela, trabalhamos normalmente, foi um episódio e passou. Talvez outras pessoas não teriam a mesma atitude. Que é a questão de você olhar para a situação e querer, opa, Partir pra agressão, né? eu Muitas das vou, vezes, não, né? não é justo. É. Ou então você ficar remoendo isso, né? Fala, putz, sempre eu acordo, todo dia é isso. Todo dia é isso. Não, não quero. Entendeu? E aí muitas pessoas desistem, né? Puxa o freio. Se a pessoa leva pro coração as coisas que passa. Tem muita coisa que aconteceu que eu passei pela situação, virei as costas, cara, esquece. Se a pessoa me tratou mal é porque a pessoa tá passando por um problema pessoal, é um problema dela, o jeito como ela trata as pessoas. Eu me recuso a ser esse tipo de pessoa. Não vou retribuir, não vou ser grossa. A pessoa sendo grossa comigo, falando alto comigo. Eu falei, eu não vou fazer igual com ela. Virei as costas, comecei a chorar, fui embora chorando. Mas eu não tratei ela da mesma forma como ela me tratou, porque eu acho que isso diz muito sobre mim, né?